Hoje eu vou te explicar por que eu já tive medo da inteligência artificial e hoje não tenho mais, ou quase não tenho. Eu sou designer, trabalho com criatividade, criando conteúdo para mim e para outras pessoas, empreendedores, e eu já fui muito assombrado por essa história de que a IA vai tirar o meu emprego. Eu sou Daniel Rosso e você tá agora no Rossoverso, e se você se inscrever agora aqui no canal, você ajuda a gente a chegar mais perto, mais rápido da nossa meta, nossa primeira meta de 200 inscritos. Só para explicar, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tô pensando em expandir os assuntos aqui do canal. Eu queria trazer algumas reflexões, algumas coisas que eu tô na cabeça, e para algumas dessas coisas eu não tenho resposta, e eu vou ficar muito feliz se você pensar junto comigo, né? Se você deixar o seu comentário, pra gente poder conversar sobre essas coisas, ver visões diferentes sobre tudo isso. Os comentários estão abertos aí embaixo, fique à vontade. Bom, eu acho que antes de mais nada é legal começar falando que eu literalmente já fui substituído por IA. Um dos clientes que eu tinha precisou fazer uma redução, enfim, aquelas coisas, né? E aí agora eles se viram por conta própria com IA para fazer várias funções, não só a minha, né? Isso me assustou bastante na época, já deve fazer quase uns 2 anos disso, eu acho. E aí eu achei que era isso, que tinha acabado, minha vida acabou, eu tenho que largar o design, que não vai dar, não tem como. E isso pode ter impulsionado uma mudança que se acentuou muito em mim desde o ano passado, na forma como eu enxergo o meu trabalho e principalmente a criação de conteúdo. Alguns meses depois eu vi que a minha vida não acabou, eu continuei com outros clientes, novos clientes apareceram, não foi esse fim de mundo, mas eu passei por todo um processo até realmente estar confortável comigo mesmo hoje do jeito que eu tô. Primeiro que quando isso começou, eu tive medo de que eu simplesmente não ia conseguir aprender a usar a inteligência artificial, que eu não ia conseguir acompanhar o que estava acontecendo. Eu tive muito essa preocupação e eu confesso que eu já tenho em mim uma resistência de aprender ferramentas novas que saiam do meu comum aqui do dia a dia de trabalho, né? Porque eu sei que lá na frente certas coisas podem me adiantar. Não estou falando só de IA. Diversas ferramentas, né? Poderiam adiantar o meu trabalho de alguma maneira. Mas eu tô sempre, quase sempre, 90% das vezes, eu tô numa correria tão grande de fazer coisas, porque eu não tenho esse tempo para dedicar agora. Vai me adiantar tempo lá na frente, mas eu vou ter que gastar tempo agora e eu não tenho esse tempo no momento. Então, acaba que eu não consigo fazer essa troca. E isso é ruim, tá? Isso é bem ruim, isso é terrível. Eu sei que eu tô atrasando meu desenvolvimento por estar sempre nessa correria. Assunto para outro vídeo também, eu tô tentando trabalhar isso, eu juro que eu tô melhorando. A gente fala sobre isso outro dia. Mas, por exemplo, eu sou doido para aprender 3D, aprender a mexer no Blender, e eu nunca consegui dedicar tempo para poder fazer isso, né? E eu acho que também durante esse processo todo desse medo da IA, eu tava num contexto, numa bolha de pessoas que eu seguia, que naquela produção de conteúdo, aquela vibe de você precisa fazer mais em menos tempo, que você tem que correr, que senão você vai ficar para trás, porque não sei o que, os assuntos vão ser criados automaticamente, que aí você pede para IA para ela analisar o perfil dos seus concorrentes, ela vai mapear o que deu mais engajamento, e aí você joga isso dentro de uma outra IA, ela vai criar um calendário, e aí a partir disso ela vai criar roteiros baseados em não sei o que, e você não vai precisar nem gravar, porque você vai usar uma outra IA que vai copiar o seu rosto, a sua voz, e você tem não sei quantos mil ganchos validados, e isso começou a me gerar uma ansiedade, que só depois eu entendi que eram duas ansiedades ao mesmo tempo. Tinha uma ansiedade de realmente ficar para trás, porque eu não vou conseguir acompanhar tudo isso, se desenvolve muito rápido, e porque vamos falar, tem uma necessidade dessa urgência porque tudo isso é artificial, não só a inteligência, mas a necessidade de tudo isso é artificial. As empresas investiram muito dinheiro para fazer isso acontecer. Então, se as pessoas não usarem, como é que elas vão recuperar esse investimento? Então, é preciso criar essa escassez, vamos dizer assim, que não existe de verdade. Então, isso é um ponto 1. Mas aí o ponto 2 é que eu comecei a entender que eu tava ansioso por mim mesmo, assim, de tipo, eu não vou ser mais necessário, de tipo, é porque eu tenho um problema que eu gosto de fazer as coisas que eu faço. Às vezes eu tenho preguiça, mas eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de planejar conteúdo, eu gosto de escrever roteiro, eu gosto de pensar por quê, eu gosto de olhar os números as pessoas gostaram mais disso daqui, então eu vou fazer mais disso aqui. Eu acho isso um trabalho bacana. Então começou a me dar uma ansiedade de tipo,
pô, não vai ter mais esse trabalho, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu queria fazer isso aqui, eu acho tão bacana. Será que não vai ter mais espaço para eu me expressar puramente na internet? Assim, eu ligar uma câmera e falar o que eu tô sentindo? Não vai valer mais a pena? Eu preciso ter um gancho, eu preciso ter não sei o que, eu preciso ter a retenção. É claro que sim, o algoritmo necessita desses parâmetros para poder recomendar mais ou menos o vídeo. Mas, sabe, começou a ser uma coisa tão automática, sabe? Uma IA na outra, plugada na outra, plugada na outra. É, onde que eu mexo aqui? Cadê a minha parte disso aqui? Não vai ter? E aí eu percebi o quanto que essa bolha tava me fazendo muito mal. E aí eu fiz uma limpa. Eu realmente fiz uma limpa nos perfis que eu seguia, em quem eu acompanhava. Eu cortei todo mundo que fazia eu me sentir ansioso, ou incapaz, ou que simplesmente falava demais de IA, porque também me irritou. Porque é um monte de perfil simplesmente que falava até de conteúdo, de criação, de coisas bacanas, simplesmente começou a falar só de IA, de automação, automação, IA, IA, IA. Então, IA, sai pra lá com isso. A partir daí, eu fui seguir, eu fui pesquisar e começar a ver perfis que são muito mais autênticos, perfis de artistas mesmo que produzem arte com as próprias mãos ou digitalmente, perfis que falam sobre criação de conteúdo, mas de um jeito humano, né? Porque eu não sei se você sabe, mas a rede é social exatamente por causa da parte social. Então são conversas que você tem com as outras pessoas. E eu comecei a ver que, caraca, tem esse mundo possível, essas pessoas estão ganhando dinheiro, estão vivendo com isso aqui. Então, toda essa correria, essa necessidade de você, a próxima ferramenta, e tudo isso é artificial. Inclusive porque eu mesmo, eu sempre acreditei que o meu conhecimento é o meu conhecimento, eu consigo aplicar ele em qualquer ferramenta. Eu não dependo de ferramenta, eu não dependo de um site. Se o Photoshop explodir, tudo bem, vai ter a curva de aprendizado, que é um negócio que eu falei que às vezes eu não tenho tempo de me dedicar a aprender um programa ou uma ferramenta nova. Mas o meu conhecimento eu consigo transportar para qualquer ferramenta, eu consigo fazer com papel e lápis. E aí, ao longo do ano passado, ao mesmo tempo, começou uma vibe de que o grande público também já começou a torcer um pouco o nariz para essas coisas muito inteligência artificial. Começou a ficar muito fácil de você reconhecer um texto feito no chat GPT que não é sobre isso, é sobre aquilo, não é tal, é porque é silencioso, porque é barulhento, é porque não sei o quê, e sempre frasezinhas curtas que é meio para você completar na sua mente, e aí você acha que você está fazendo um grande impacto, porque é presença, é sociedade, é brilho, é não sei o que, sabe? Sempre 3, 3, 3, 3, 3, 3. Começou a ficar muito claro essas repetições que a inteligência artificial faz. E as pessoas começaram a ter uma certa repulsa disso. Então, essas coisas todas acontecendo ao mesmo tempo, eu estava com a minha própria repulsa particular. Comecei a ver que existiam grupos grandes de pessoas que também estavam com essa repulsa. E aí você começa a perceber, peraí, existe um mundo possível, então tem como, então eu não preciso ficar refém dessa maluquice, eu posso tomar um outro caminho simplesmente. Porque enquanto grande parte das pessoas está simplesmente delegando o próprio pensamento para a inteligência artificial, as pessoas que têm capacidade cognitiva, né, técnica, conhecimento para fazer as coisas por conta própria, elas vão ser mais valorizadas. Eu quero ser uma dessas pessoas. Então, uma coisa que inicialmente fez eu achar que eu estava no lixo, minha vida tinha acabado, começou a me dar muito mais vontade de estudar, de me desenvolver hoje. Hoje eu tô, sabe, assim, com vontade de querer fazer as coisas. É claro que ainda assim isso significa que muita gente vai ser impactada pelo uso cada vez maior da inteligência artificial, né? Eu não tenho medo pessoalmente, mas eu acho que o impacto disso na sociedade vai ser ruim. As empresas, que nem eu falei, elas investiram muito dinheiro nesses sistemas de inteligência artificial, investindo muito para sair, para simplesmente ser a primeira, para sair na frente, e elas vão querer esse investimento de volta em breve. O Claudinho Bochecha já aumentou lá o preço do token das coisas, né? E custa caro de manter essas coisas. E tem questão de data center, de aquecimento global, de uso de água. É um emaranhado de coisas que não traz benefício nenhum, exceto para o bolso dos acionistas. A gente sabe que sempre é assim, mas é que dessa vez o custo disso é, sei lá, comparável à indústria do petróleo, né? Enfim, também não tenho conhecimento técnico para falar sobre esse lado. Mas, de novo, trazendo de volta aqui para o universo, nosso universo de trabalhadores aqui de trabalho.
o impacto disso vai ser muito ruim, porque, inclusive eu fiz um vídeo no meu Instagram, tá aqui embaixo, vai aparecer o QR Code aqui também, se você quiser me seguir lá, se você não me conhecer pelo Instagram, eu fiz um vídeo sobre a propaganda do Agostinho Carrara pro Canva, e primeiro, o quanto que eu achei estranho, Pedro Cardoso, pelo histórico político dele, numa propaganda de IA. Enfim, outro assunto também, a gente vai abrindo assuntos aqui. E aí eu respondi um comentário que entendeu que eu estava criticando os designers que usam Canva. E não é nada disso, que nem eu falei, ferramenta, para mim, não é o que faz a pessoa, né? Design é design, você faz design onde você quiser, em qualquer ferramenta, qualquer superfície, depende da pessoa saber os fundamentos. E daí vem a minha preocupação. Porque se cada vez mais as empresas, ao invés de contratar um sobrinho, aquele iniciante, aquela pessoa que às vezes não sabe muito bem, que vai contratar por um pastel e um Guaravita ou por R$ 200, ao invés de contratar essa pessoinha, vão fazer o logo com IA, vão fazer os posts com IA, como que o sobrinho vai se desenvolver, vai pegar os seus primeiros trabalhos e vai deixar de ser sobrinho? Porque todo designer, por mais que o cara veio com 4 pedras na mão, dizendo que ele é muito bom fazendo as coisas no Canva. Mas ele já foi ruim, eu tenho certeza que ele já foi ruim. Eu não sei nem se ele é bom mesmo, mas eu tenho certeza que ele já foi ruim. E pra você sair do ruim e chegar no bom, você teve que pegar trabalho e fazer trabalho merda antes de começar a fazer trabalho bom. Então essa barra, essa distância entre você ser o designer sobrinho, vamos colocar assim, que já é... O tempo tá até caindo em desuso, né? Tá entregando a idade a pessoa que fala em designer sobrinho. A distância entre o designer sobrinho e o designer profissional vai aumentando, vai ficando cada vez mais longe. Então você conseguir fazer esse salto, como que você vai fazer isso se não vão ter trabalhos disponíveis para você mais, né? Porque eu que quero ser o designer muito bom, que faz tudo artesanal e tal, não sei o quê, eu já passei dessa fase de ser o muito ruim. Hoje eu sou o mediano, então eu consigo alcançar esse ponto aqui, mas não vai ter espaço mais pro mediano e nem pro ruim, na verdade. O mediano e o bom vão ficar mais distantes de você ser o ruim. Como que você sai do ruim para ser o mediano, para ser o bom? Não sei se fez sentido, eu acho que eu me enrolei um pouco nessa explicação. Né? Então, se toda essa primeira camada de trabalhos iniciantes, inferiores, enfim, a birosca que não consegue contratar uma pessoa, um designer profissionalzão, se todos esses trabalhos disponíveis vão ficar disponíveis só para IA, a barreira de entrada na carreira de design fica muito mais alta, né? Como que as pessoas vão conseguir fazer isso? Né? Porque independente do trabalho ficar bom ou não, tem gente que realmente não se importa da qualidade que vai ficar. Ela só se importa com o valor, né? É o design como um commodity nesse sentido, né? Essa camada de pessoas que não está preocupada com a qualidade do resultado, só quer pagar o mais barato possível porque precisa ter o treco pronto, essa camada de pessoas vai aumentando, porque ela existe, né? Digamos que seja a basezinha, né? De gente que não se importa. Entre ela ter que pagar R$ 300 para um sobrinho e fazer gratuitamente no ChatGPT, por mais que fique igual a de todo mundo, que fique ruim, ela não vai mais pagar R$ 300, ela vai pagar nada ou a assinatura do GPT por um mês, que eu não sei quanto é que é. E isso vai aumentando, né? Porque, eu vou pagar 500, eu não vou pagar 1.000, eu não vou pagar 2.000. Como que fica essa camada de baixo da carreira de design? Como eu disse, são muitas reflexões que eu quero trazer aqui pro canal. Essa foi só uma delas. Eu não tenho a resposta, não sei se alguém tem. Se você tem, comenta, faz esse favor pra gente, né? Mas sério, deixa um comentário, vamos conversar sobre isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal pra gente bater a meta de 200 inscritos. Por favorzinho, muito obrigado, um beijo e tchau!